Olá, olá, bem-vindo a mais uma aula. Vamos lá, agora realmente entrar ali na unidade do livro. Então a gente vai começar aqui pela 1A e hoje vamos ver aí um pouco mais sobre nacionalidades e tudo mais. Então vamos lá. Take the countries you know. Esse primeiro exercício ele pede ali para a gente marcar os países que conhecemos. Então toma um tempinho aí, dá uma olhada nos países. Você vai ver que a maioria é bem parecido, né? Bom, vamos lá trabalhar a pronúncia deles então? Vamos lá. Brasil, em inglês, Brazil, né? E olha bem, o S muda ali para Z, Brazil, tá? E já a gente vai ver no canto direito as nacionalidades, tá? Então a gente tem Brasil, Australia, Austrália, Argentina, Argentina, the USA. The USA quer dizer United States of America. Ok? Então, é isso aí. Os Estados Unidos da América, né? Igualzinho é no português. Muitas vezes a gente vai ver somente US, né? Que é United States, Estados Unidos. Igualzinho no português, como a gente faz, tá? United States. E por que tem o the antes, né? Essa preposição vai estar anterior a ele porque são os Estados Unidos, assim como ocorre com os Emirados Árabes, o Reino Unido, né? Que a gente vai ver já já. Então, the USA. Germany, repara, Alemanha é um que muda bastante, em inglês é Germany. E repara, como tem esse Y no final da palavra, é I no final, Germany, ok? Italy. Repara também que aqui, para Itália, eu não preciso falar o T, mas eu posso, se eu quiser. Italy, tá? Italy ou Italy. Repare que esse T, ele sai como R, tá? Italy. Mexico, México. Russia, Rússia. Egypt, Egito, alright? Então vamos lá de novo. Brasil, Australia, Argentina, the USA, Germany, Italy, Mexico, Russia and Egypt, ok? Continuando aqui, a gente tem the UK. The UK significa o Reino Unido. The United Kingdom. Kingdom, que é literalmente o Reino Unido. Agora, repara bem, o Reino Unido ele é composto por 4 países, tá? Esses 4 países vão ser a Irlanda, Ireland, Inglaterra, England, País de Gales, que muda bastante em inglês, é Wales, tá? E o último é a Escócia, que é Scotland, Scotland, ok? Então, Ireland, England, Wales e Scotland, alright? Continuando, temos Spain, Poland, Turkey. Então, Espanha, Polônia e Turquia. Em seguida, temos China and Japan. China é China, Japan, Japão. E por último, France, que é França, tá? Então, repare que a maioria ali é bem parecido, né? São poucos os que realmente muda. Então, agora vamos ver ali as nacionalidades de cada local, tá? Então, vamos lá. Para o Brasil, né? Esse primeiro retângulo aí, né, como eles separaram, é justamente para ajudar, porque todos eles vão vir com o IAN no final. Opa, deixa eu fazer aqui uma... Brasil vira Brazilian, tá? Brazilian. Brazilian, alright? O nosso próximo país é a Austrália. Então, veja bem, a Austrália, a pessoa que é da Austrália é Australian. Australian. Ok? Então, australiano é Australian. Argentino, Argentinian. Argentinian. Ok? USA. Então, veja bem, quem é dos Estados Unidos é americano. A mesma coisa ocorre em inglês, tá? Então, é American. American, ok? Agora, da Alemanha, essa pessoa é German. German.
Então, repara, ó, Alemanha é Germany e alemão é German, tá? German. Italiano, Italian, Italian. Agora sim a gente pronuncia o T, tá? Mexican, Russian and Egyptian. Egyptian. Então, isso aí conclui essa primeira parte aqui dessa tabelinha, né? Então, ó, Brazil, Brazilian. Australia, Australian. Argentina, Argentinian. The USA, American. Germany, German. Italy, Italian. Mexico, Mexican. Russia, Russian. Egypt, Egyptian. Alright? Então, vamos lá. Continuando, agora a gente tem ali o Reino Unido, a Espanha, Polônia, né? Então, bora lá. Quem é do Reino Unido é britânico, né? E embora, como eu disse, né, tem os 4 países, geralmente a gente fala ali, quem é da Irlanda é irlandês, quem é da Inglaterra é inglês e assim em diante. Mas, para já compactar isso, né, vamos colocar aqui que eles são britânicos. Então, eles são British, ok? Quem é da Espanha, por sua vez, é Spanish. Okay? Quem é da Polônia é Polish. E quem é da Turquia é Turkish. Então, você pode ver que essa coluna aqui, todos terminaram em ish, né? Ish. Alright? Continuando. Agora a gente tem China e Japão. Alright? Então, bora lá. Quem é da China é chinês, né? É Chinese. Opa, deixa eu trocar aqui minha cor. Ó, quem é da China, por sua vez, é Chinese, ok? E quem é do Japão vai seguir a mesma lógica, vai ser vai ser Japanese. É claro que aqui ele só colocou aqui alguns países, né, mais tradicionais, que a gente vai ver mais e tudo mais, para contextualizar isso. É claro que existem muitos outros países, né? A gente tem hoje acho que 196 países, se não me engano, no mundo. E o nosso último país que a gente colocou aqui é a França, né? Então, olha bem, France, né? A pessoa que é da França é French. E claro que algumas coisas vão vir com mais clareza, outras dependem um pouco mais ali de prática e tudo mais. Mas que a gente vendo em contextos e tudo mais, tudo isso fica mais claro, né? Mais fácil. Então, veja bem, olha, de novo. Now, repeat after me. Ou seja, repita após eu falar. Brazil, Brazilian. Australia, Australian. Argentina, Argentinian. The USA, American. Germany, German. Italy, Italian. Mexico, Mexican. Russia, Russian. Egypt, Egyptian. Alright? Então, todos esses aí com in, tá? Agora, vamos lá. The UK, British. Spain, Spanish. Poland, Polish. Turkey, Turkish. China, Chinese. Japan, Japanese. France, French. Alright? Então, é claro que agora no começo a gente está atribuindo mais palavras ao seu vocabulário e também trabalhando essa lógica aí para aumentar ali o que você... aumentar ali o vocabulário para a gente poder trabalhar futuramente. Então, agora veja bem essa conversa aqui desse pessoal, né? Parece que eles estão num hotel e tudo. E veja bem, na primeira conversa a gente tem aqui Lisa e o Tom. A Lisa diz assim, Hello, Tom. E o Tom diz, Hi, Lisa. How are you? I'm fine, thanks. And you? I'm okay, thanks. Então, veja bem, primeiramente, como que é importante essa entonação, né? Se a gente falar como Google Tradutor, falar assim, Hello, Tom. Hi, Lisa. How are you? I'm fine, thanks. Não tem graça, não tem empolgação, né? Então, é muito importante que nossa voz e entonação, ela suba e desça, né? Então, geralmente, quando é uma pergunta, isso vai caindo. Hey, how are you? Né? E quando a gente está afirmando uma coisa, geralmente ela pode ser mais reta, tudo mais, algumas vezes expandindo, subindo mais, né? Então, nessa conversa aqui, a gente pode ver uma abordagem bem simples, né? A Lisa
falando ali com o Tom, Tom perguntando como que ela tá, ela falando que está bem. E lembra que a gente tem várias maneiras de falar que você está bem. I'm good, I'm well, I'm fine, I'm great, né? E claro que já a gente vai entender melhor esses aspectos, né? Entender quando a gente fala good, well, great, bad, até também, né? Agora veja bem a segunda conversa. Agora que a gente tem 3 pessoas, ó, a Paula, a Bianca e o Toshi. Paulo, né? Paulo, aliás. Paulo diz assim, Bianca, this is Toshi. Então olha o que ele está fazendo, ó, ele está apresentando, this is Toshi. Hello, Toshi. Nice to meet you. You too. Então, já a gente vai entender melhor o uso do this, o that, o those, né? Mas, em primeira instância, a importância a gente vê isso, ó. This is Victor. This is Toshi. This is Leo. Ok? E a nossa última conversa, número 3, temos ali o recepcionista e o Carlos. E o recepcionista diz assim, Good morning. What's your name, please? It's Carlos Moreno. And where are you from? I'm from Brazil. Então, isso é outro aspecto importante, né? Porque agora, veja bem essa coluna aqui, ó. Olha, repara bem. Todo este lado aqui, né, esquerdo, que a gente tinha visto os países, a gente diria, eu sou do Brasil, eu sou da Austrália, eu sou de tal lugar. A gente fala, I'm from. Né? E continua ali com o país. Já quando nós falamos, olha, eu sou do Brasil e, logicamente, eu sou brasileiro, a gente diz, eu sou brasileiro. Então, esse caso, a gente fala I am Brazilian. O I am, né, ele quer dizer eu sou. Né? Esse é o famoso verbo to be aí, ó, eu sou, né, ser. Eu sou brasileiro, eu sou australiano, eu sou japonês, eu sou britânico. Basta você colocar ali em seguida a nacionalidade. Então, o Carlos ali, ele poderia falar I'm from Brazil, supondo que ele seja brasileiro, ou então I'm Brazilian. O que não pode ocorrer é você dizer I'm from Brazilian. Não, você não é de brasileiro, você é brasileiro, né? Então, veja bem. Então, vamos lá. Olha só esses exemplos aqui. Quando eu digo I'm Brazil, eu estou dizendo eu Brasil. Eu sou Brasil, né? Isso daqui não fica legal. Então, essa daqui totalmente errada. I'm Brazil, totalmente errada. Agora, se a gente fala I am from Brazil, eu sou do Brasil, beleza, ótimo. Essa daqui está coberta de razão, ela está correta. Agora, vamos pegar aqui embaixo, né? I'm Brazilian. Eu sou brasileiro. Beleza, tranquilaço. Isso aqui está correto, né? Agora, a de baixo, I'm from Brazilian. Por quê? Porque você estaria falando assim, eu sou de brasileiro, né? Algo assim do tipo. Então, não podemos utilizar isso, entende? Então, ou você fala que você é do Brasil, ou você então diz que você é brasileiro, tá bom? Então, bora lá. Né? Vamos continuar aqui. Vamos agora entender essas contrações que temos no inglês, utilizando ali o apóstrofe M, apóstrofe S e tudo mais. Né? Então, eu vou continuar aqui utilizando esse quadro. Vamos colocar aqui mais alguns exemplos. Né? Aqui esse exercício diz fill in the gaps with apostrophe M, apostrophe RE or apostrophe S. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber, o apóstrofe M, ele vem de am, tá? O apóstrofe RE, ele vem de are. E o apóstrofe S, ele vem de is. E agora você vai entender ali uma vez por todas o que é o verbo to be, que é isso, é isso, é isso, é isso. Olha só, no português, se eu digo eu sou o Vitor, isso em inglês vai ficar I am Victor. Por quê? Porque o am, ele vai sempre vir depois do eu, I. Beleza? Agora uma curiosidade também. Repare que o I, né, de eu, em inglês, ele está em maiúsculo. Por quê? Eu aprendi, quando pequeno, que
tudo que é importante é maiúsculo. Então, em inglês, olha, dias da semana, meses, pessoas, nomes de rua, sobrenomes, tudo isso é importante e, portanto, vai estar em maiúsculo, né? E o eu, né, você, é importante, você vai estar em maiúsculo, tá bom? Então, aqui, a princípio, é isso. Eu sou o Victor, I am Victor, beleza? Vamos lá. Quando eu digo que eles são o Victor e a Maria, ó, eles são, they are, né? O conector aqui é o are, eles são, tá? E o they, lembrando, que a gente vai ver já, é outro pronome aí, que é eles. They are Victor and Maria. Então, eu estou falando, ó, eles, aquelas pessoas ali, são o Victor e a Maria. Olha só, isso vai ficar... Eles são... A gente pode colocar, né? O Victor e a Maria. Beleza? Agora, o is, ele é utilizado como é. E o ele é utilizado o quê? Na terceira pessoa do singular. Ele, ela e aquilo. He, she and it. Você vai ouvir aqui durante o curso eu falando disso o tempo inteirinho. He, she and it, he, she and it, he, she and it. Ele, ela e aquilo. Ok? Olha só. Se eu falo, ele é o Victor. Em inglês, isso daqui vai ficar he is Victor. Simples, acabou. Tá vendo? Ele é o Victor. He is Victor. Alright? Então, beleza. Visto isso, eu vou dar um tempinho aqui para você preencher essas lacunas, tá? Fill in the gaps with apostrophe M, apostrophe RE or apostrophe S. Eu vou dar um tempinho aí para você fazer isso, beleza? Pode pausar aqui o vídeo e assim que você terminar, já volta. Bom, bora lá? Vamos apagar aqui e vamos fazer aqui junto. Ele já até ajudou ali, né? O lado, ele te deu ali o que é essa abreviação. Então, o primeiro que já está feito para a gente, I'm from Spain. Eu sou da Espanha. O número 2, ele já estaria falando assim, ó, você está na sala 6. Então, como é you, a gente vai usar o are, né? Então, olha bem, ó, you in room 6. E o exercício também já deu ali ao lado, que seria o you are, né? Então, isso seria o quê? Apóstrofe RE. You're in room 6, ok? Então, vamos lá, continuando aqui. Então, vamos lá, vamos continuar aqui, né? Agora eu já coloquei tudo aqui no quadro. A número 3, o he seria de ele. De novo, terceira pessoa singular. Então, o que a gente vai usar? He is, né? O famoso apóstrofe S. He's from Italy. Outra coisa, quando você for ler qualquer coisa que tenha um apóstrofe em inglês, esquece do apóstrofe, finge que ele nem está ali. A pronúncia vai ficar que nem na número 2, ó, your. A número 3 agora, his. E a 3 vai seguir a mesma ordem, ó. Ela é do Brasil. She's from Brazil. Ela é do Brasil. A 4, muita gente tem dúvida. Por quê? Porque o it refere-se a um objeto, não é? Mas aí está falando Carlos Moreno. Mas e aí, o que seria isso? A gente estaria falando assim, é o Carlos Moreno, entendeu? Talvez alguém tenha feito uma pergunta do tipo assim, quem que é o médico de plantão hoje? E aí você responde, é o Carlos Moreno. Então aí você diria, it's Carlos Moreno, entendeu? Então aqui de novo, it's, que é novamente ali terceira pessoa singular. Agora, bora lá. O we, ele já é nós, tá? E como não é mais terceira pessoa singular, a gente vai usar o are. Então, ó, we're from Australia. De novo, lembra aí de esquecer o apóstrofe. A pronúncia fica we're from Australia. Nós somos da Austrália. E a última, they, seria eles, né? Seria então they're from the UK. They're from the UK. Beleza? Então, até aqui, você já viu aqui alguns pronomes, né? E em conjunto o verb to be, que é isso, is, are, am, tá? Eu sou, eles são, ele é.
Pronto, isso é o verbo to be. Anos e anos aí para descobrir isso, né? Então, beleza. Agora vamos lá para a letra B. Fill in the gaps with R or apostrophe S. Agora ele deu a mesma ideia, só que agora são perguntas, né? Utilizando o R ou o apostrophe S. Então, vamos lá. Eu vou dar um tempinho aí para você preencher. Mesma ideia, tá? E aqui você pode lembrar, se for um só, is. Se for mais de uma pessoa, are. Fica atento aí o sujeito, beleza? Pausa aqui e em breve eu já volto aqui com a explicação. Alright? Alright, let's go. Então, bora lá. O primeiro aqui, isso aqui é uma frase até já bastante convencional, que a gente escuta muito, né? O pessoal até gosta de brincar com isso. Vai ficar, então, ó, de onde você é. Where are you from? Então, se tiver uma conversa ali interessante com alguém, você vai querer saber um pouco da história da pessoa, né? E tudo mais. Então, a gente perguntaria de onde aquela pessoa é. Where are you from? Alright? E aqui tem outra coisa, a gente pode abreviar com apóstrofe RE? Não pode. Por quê? Porque é uma pergunta, tá? É claro que no dia a dia, o americano ele não vai falar pausadamente, hey, where are you from? Não, ele fala, hey, where are you from? Né? Parece que é uma coisa só. Mas é isso, ó, where are you from? Alright? Agora, ó, a número 2, eu estou perguntando referente a ele. Olha o nosso sujeito aí, ó, he. Né? Então, ou seja, é uma pessoa só. Where's he from? Ou então, where is he from? A número 3 segue a mesma lógica, só que agora eu estou perguntando ela, né? De onde ela é. Where's she from? Não mudou nada, continua sendo he, she and it, então apóstrofe S novamente. Agora, olha, repara bem, a 4 e a 5 é óbvio que é uma, né, ele quer que você saque isso. O your, ele já refere ao pronome possessivo, que a gente vai ver logo em seguida. E ele é o seu. E o pronome possessivo, ele sempre vai ter ali alguma coisa que ele está referindo, né? Ele não pode simplesmente falar assim, ó, qual que é o seu quê? Seu nome. Qual que é o seu nome? Né? Então, como é uma pessoa só, a gente vai falar what's your name? What's your name? What is your name? Alright? E a número 5, agora, repara bem, já está no plural. A gente tem aqui o S, né? Igualzinho em português, a mesma coisa ocorre. Então, já não vai ficar mais what's your name, vai ficar what are your names? Quais são os seus nomes? Tá vendo? E a número 6, eu estou perguntando de onde eles são. Então, é sempre muito importante você reparar ali e ficar atento ao sujeito. Né? Aqui já são eles, é mais de uma pessoa. Então, novamente, are. Where are they from? Tranquilo, né? Com o tempo, é claro, isso aí vai ficando mais claro, vai ficando mais evidente. E você consegue fazer muito mais rapidamente, né? Formular as frases e tudo mais. Mas é interessante você guardar aí where are you from como um padrão, né? Até mesmo para quando a gente vê os question words, né? Que é where, what, who, né? Onde, o que, quem, né? Isso aí já facilita a sua vida. Alright? Então aqui a gente acabou de colocar o mesmo exercício. Alright? Então bora lá. Aqui, outro exemplo. Ó, de novo, fill in the gaps with apostrophe M, apostrophe RE, R, or apostrophe S, ok? Então, de novo, vou dar um tempinho para você fazer. Mesma ideia, tá? Agora, fique atento aqui aos pronomes que estão em negrito, tá? Eu já vou voltar aqui para te ajudar com isso. Vai fazendo por tudo que você já viu até o momento. E já a gente vai ver aí os pronomes para te ajudar. Então, bora lá. Agora eu vou mostrar para vocês, além do mais, os pronomes possessivos que vão aparecer aqui, que é já o próximo. Então, veja bem, ó, na primeira fala, ele fala where are they from? Ele já te deu aqui o are, pronto. Por que é are? Porque a gente tem ali o pronome they, que é eles. Agora ele vai responder, ele vai falar, ó, eles são do Egito. E são em inglês seria o quê? Are. They are from Egypt. Ok? Agora, repara a próxima, ó. Quais são o nome deles? Esse their aqui, ele seria deles, tá? É o possessivo. Então, de novo, what are? What are their names? Agora ele vai separar, ele fala, olha, o nome dele é Hanif e o nome dela é Fátima. O em inglês é is.
Então, vamos colocar aqui o apóstrofe S para facilitar a nossa vida. Outra coisa, por que o apóstrofe serve? Para facilitar a nossa vida. Alright? Agora, ó, a conversa de baixo entre o recepcionista e o Dieter, a gente tem a primeira fala ali, né? What's your names? Então, quais são os seus nomes? De novo, o que a gente vai usar? Are. What are your names? Lembra que o your aqui é o seu, tá? É o possessivo. E aí, em seguida, ele já responde, ó, our names. Então, se ele está perguntando, ó, quais são os nomes de vocês, a pessoa vai responder, ó, nossos nomes são, né? Então, our names are Dieter Koller and Mehmet Kaya, né? Nomes bem diferentes. E aí vai perguntar de onde você é. Como o nosso pronome é você, a gente vai conectar o quê? You. Desculpa, are. É que nem quando a gente fala assim, ó, what's your name, né? Ali a gente já está usando ali o possessivo, né? Where are you from? A gente precisa do are, porque tem um pronome ali, que é o you, é você. E aí ele já vai responder, ó, eu sou da Alemanha e ele é da Turquia. Ou seja, I am from Turkey, I am from Germany and he is from Turkey. Ok? Alright, guys. Bora lá. Bora para a próxima. Bom, agora você vai ver justamente aí o que? Os pronomes. Então, vamos fazer aqui uma coisa. Eu queria deixar isso aqui para vocês verem. Acho que vai dar para fazer tranquilamente. A gente tem o subject, pronoun e o possessive adjective. Ou seja, você tem um pronome ali e embaixo a gente vai ter o possessivo dele, né? Então, se a gente tem, por exemplo, eu, quando a gente usa o possessivo é meu, ele, dele, ela, dela, e assim em diante. A gente vai ver isso agora em inglês, como que fica. Então, vamos lá. I, you, he, she, it, we, and they. Primeiro, vamos entender o que cada um desses aqui é, né? O mais importante. O I, ele é o eu, tá? O you é você, o he é ele, o she é ela, o it é aquilo, você estaria referindo a um objeto, o we é nós e o they é eles ou elas, né? Não tem problema ali, no inglês ele é igual. Então agora vamos lá, o possessivo. Eu vou dar um tempinho aí para você, né? Pode pausar aqui. Coloca aí os pronomes possessivos que você lembra. Alright? Ok, vámonos. Vamos lá. O I, ele vai virar o quê? My. Isso aqui ele já te deu pronto. O you, se a gente olhar até ali em cima nas conversas, né? Aqui em cima, olha ali, o you, ele vira your, né? Your names. O he vira his, tá? Ele, dele, his. She é her. It é its, com S, sem apóstrofe, já te deu também. O we vira our, nosso. E o they vira their. Alright? Então, olha. I, my. You, your. He, his. She, her. It, its. We, our, they, their. Alright? Então, a gente vai usar isso, os pronomes possessivos, para indicar ali a possessão de algo, né? O nome dele é Vitor, o nome deles são Vitor e Beatriz, né? Assim em diante. Alright? Então, pessoal, vamos lá para o nosso próximo. O próximo exercício, ele pede justamente para o quê? Para que você circule, né, os pronomes possessivos. Então, vou até deixar isso aqui para facilitar a nossa vida, para que a gente consiga olhar. Alright? Então, bora lá. Alright, so now choose the correct words. Ou seja, escolha, choose, né, as palavras corretas nessa frase, nesse texto. Eu vou dar um tempinho aqui, né? Use aí o que você viu até o momento e em breve a gente já volta para corrigir. Alright?
Ok, here we go. Então, bora lá. Uma dica importantíssima, quando você estiver lendo também, o que eu sugiro, né? Leia a frase até o final, vai se forçando ali a memorizar, lembrar as palavras, né? E caso não consiga, é claro, utiliza aí a tecnologia a seu favor, usa um tradutor, usa ali um dicionário. E eu sugiro ficar longe do Google Tradutor, porque muitas vezes quando você for traduzir uma expressão, muitas vezes ele vai captar ao pé da letra e aí a expressão vai perder totalmente o sentido, né? Então, vamos lá. Alright, então bora lá. A primeira opção, temos aqui, what are you or your names, please? Então lembra, o you é você, o your já é o seu. Então, what are your names, please? Alright? Na nossa próxima fala, a pessoa vai estar respondendo. E ele vai estar falando, nossos nomes são, né? O Martin aí está falando, nossos nomes são Martin and Julia Green. Então, our names, tá? Na próxima fala ali do recepcionista, pegando mais informação, where are you from? Where are you from? Aqui ficou faltando o are, né? We are... porque tinha o apóstrofe ali, né? Então, seria esse apóstrofe RE ali, né? We are from the USA. We're from the USA. Alright? Where are they from? Né? Na segunda conversa ali entre a Lisa e o Tom. Aí aqui, veja bem, existe he is, que contração fica his. Repare que como um i agudo, his. E o his seria como um e tônico pra gente. E já é o dele. E aqui vai ser o quê? Olha só. He's from France, né? Tem que ter o apóstrofe S ali. And she's, apóstrofe S de novo, from Japan. What are their names? Their seria de deles. Quais são os nomes deles, tá? Aí, olha. His names. Por quê? Porque aqui nesse caso, os nomes... O nome dele, né, é Luiz. His name is Luiz. E o nome dela é Hiroko. And her name is Hiroko. Alright? Então, aqui não fica... Porque para ser he, né, ou she, ele seria direto. He is Luiz. She is Hiroko. Hiroko é um nome, tá? Só para deixar claro. Então, olha só, nesse caso aqui, he is Luiz, ele é Luiz, ela é Hiroko. Como ele falou que o nome dela a gente precisaria do pronome possessivo, entende? Então, ali nessa frase de cima, teria que ser realmente his name's Louis and her name's Hiroko. Alright? Isso aí, pessoal, isso aí. Agora, a última coisa que eu quero te mostrar é o seguinte, como que nós falamos o nome de um professor em inglês, né? Porque muita gente coloca aí teacher. É totalmente errado. E eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Isso, inclusive, foi um dos meus maiores, talvez, conflitos, né? Quando eu cheguei no Brasil, eu vou mostrar para você o porquê. Em inglês, a gente vai sempre tratar a pessoa com respeito, né? Como qualquer outro país. Então, a gente tem o senhor, né? A gente em português diria seu Vitor, Dona Maria, né? Em inglês não é muito diferente. A gente vai ter isso daqui, Mr., Miss e Mrs., tá? Esse MR, ele quer dizer Mr. E um jeito de você lembrar isso é esses concursos aí que tem de concurso de beleza, né? E tudo mais. Então, veja bem, a gente tem esses três, você pode lembrar deles como, né, dos concursos de beleza e tudo mais. Porque, por exemplo, a Miss, né, o concurso de Miss, ela não pode ser casada. Interessante, né? Então, veja bem, o Mr. é o único que utilizamos para homens, tá? Homem casado, homem solteiro, não faz diferença. Então, veja bem, meu nome, ele é Vitor Gabriel Fontes Makings. O que vai interessar para o pronome, né, esse modo de respeitar alguém, vai ser meu último nome, meu sobrenome, né? Então, em inglês,
eu seria Mr. Makins, né? Se eu estivesse num país que fala inglês e tudo mais, o pessoal referiria a mim como Mr. Makins, tá? Seria como Senhor Makins. Só que no inglês não tem nada a ver com idade nem nada. Não precisa ficar preocupado em ofender alguém ou algo do tipo. Agora, vamos supor, né? A Bia, minha esposa, ela chama Beatriz Mendonça Campos Makins também, tá? Ela, então, por sua vez, antes de se casar, ela usava mais o Mendonça, tá? Então, portanto, ela antes de casar não tinha o Makins, né? Então, ela não tinha isso e, portanto, ela seria Miss Mendonça, tá? Seria como senhorita, alguém ali que não é casada. A partir do momento que você casa, você se torna Mrs. Isso para mulheres só, tá? Então, ela tornaria Mrs. Makins. Ou, é claro, se ela quiser continuar com Mendonça também, tranquilo, né? Porque ela que vai ensinar as pessoas o que é o nome dela e tudo mais, né? Como tratá-la. Então, em sala de aula, é errado você chamar o professor de teacher. Imagina você ali 6 meses na aula e aí você fica chamando seu professor de professor. Né? Ele tem um nome, ele ou ela tem um nome, né? Então, você falar assim, teacher não é um pronome, teacher é uma profissão, né? O professor. Agora, repare isso daqui que interessante. Se eu fosse professor no nível universitário, né, alguém com mestrado, doutorado, aí sim existe o cargo de professor. E professor é um pronome de tratamento. Então, por exemplo, se eu fosse um professor universitário, as pessoas poderiam me chamar de Professor Makins ou então Dr. Makins. É sempre associado ao sobrenome, entende? Então, se você estiver indo fazer um intercâmbio para um país falante da língua inglesa, não caia nessa de ficar chamando seu professor de teacher, né? É Mr., Miss ou Mrs., alright? Isso daí a gente vai ver com mais detalhe aí no futuro próximo. Então, se a gente olhar aqui, né, ao nosso quadrinho, a gente tem ali Mrs. Ramos, né? Mrs. Ramos, né? Mr. Demir, Mr. Wong, Mrs. Ivanova, Mr. Fisher, Mrs. Fisher, Mr. Bruni e Mrs. Bruni. Né? Então, todas as mulheres aqui são casadas, porque tem um MRS, né? Que é de Mrs., que vem de Madame e tudo mais. Alright? E outra coisa, lembrando, para o homem não faz diferença se ele for solteiro ou casado. Não muda, sempre vai ser Mr. Ok? Alright, guys. Então, todo esse contexto aí, esse embasamento foi a aula 1A e eu espero vocês em breve aí para a nossa próxima aula. Um forte abraço a todos e em breve a gente está junto novamente.